Continuando a resolução do caderno amarelo da prova de Física do Enem de 2015, resolução da questão número 82 de Física. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual de temperatura. Selo tipo A, menor que 10%. Selo tipo B, entre 10% e 25%. Selo C, entre 25% e 40%. Selo D, entre 40% e 55%. Selo E, maior que 55%. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. A garrafa é fechada. 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual deveria ser o selo posto na garrafa térmica testada? Letra A. Letra B. B. Letra C. C. Letra D. D ou letra E. E. A questão envolve do equilíbrio térmico da mistura de 2 porções de água, uma de água fria com a outra de água quente, obtendo então uma temperatura final conhecida como temperatura de equilíbrio. Nós vamos achar essa temperatura de equilíbrio inicialmente a ideal. Muito bem, a equação do equilíbrio térmico é dada por quantidade de calor recebido igual a menos a quantidade de calor fornecido. Quem recebe é a porção de água fria, quem fornece é uma porção de água quente. Como varia a temperatura, trata-se de uma quantidade de calor sensível e a fórmula é dada pelo produto da massa de água fria vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água que ela irá sofrer, sendo a final a temperatura de equilíbrio e a inicial, no caso da água fria, 10 graus Celsius. Ok? Muito bem. A quantidade de calor fornecida é fornecida pela água quente, que também vai esfriar. Também se trata de uma quantidade de calor sensível. Portanto, utilizamos a fórmula massa de água quente vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final, que é de equilíbrio, menos a inicial, que é de 40 graus Celsius. Neste caso, a gente tem como informação que a proporção é 1/3 de água fria para 2/3 de água quente da massa total. Então chamaremos essa massa total de M. Assim sendo, teremos M sobre 3 vezes o calor específico da água, vezes o valor da temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial, igual a menos 2/3 da massa total M, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é de equilíbrio, menos a inicial da água quente, que é de 40 graus Celsius. Evidentemente que nós podemos simplificar massa com massa, calor específico com calor específico e 3 com 3, resultando então a seguinte simplificação. Temperatura de equilíbrio menos 10 vai ser igual a menos 2 vezes a temperatura de equilíbrio mais 80. Para que a gente possa resolver a equação, nós vamos passar menos 2 temperatura de equilíbrio para a esquerda e menos 10 para a direita, trocando os seus sinais. Assim sendo, teremos 3 temperatura de equilíbrio igual a 90, assim sendo a temperatura de equilíbrio, a ideal seria de 30 graus Celsius. Entretanto, o que foi medido foi 16 graus Celsius, dando então uma variação de temperatura em relação da ideal com a medida. O módulo dessa variação de temperatura será, então, no caso, 30 menos 16. Assim sendo, o módulo da variação de temperatura será de 14 graus Celsius. Neste caso, o selo é identificado pelo módulo da variação de temperatura sobre a temperatura de equilíbrio ideal. Teremos, então, o selo determinado pela variação de temperatura em módulo sobre a temperatura de equilíbrio, que dará o valor de 14 sobre 30. Realizando essa continha, nós vamos chegar a um valor de selo igual a 46,6%. 46,6%
O gabarito correto é a letra D.